E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam respeitando a quarentena. Esse vídeo é especial para o nono ano do Colégio Educador, né, para complementação de conteúdo, já que estamos aí afastados das aulas presenciais. Espero com esse vídeo contribuir, né, para que nós possamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Faltam dois temas, né, para nós concluirmos a nossa apostila do primeiro bimestre, que os dois falam sobre a Revolução Russa, o primeiro especificamente sobre a Revolução Russa, o contexto da Rússia antes da Revolução e a Revolução, e o segundo sobre o governo socialista na Rússia, né, o tema 4. Então nós também vamos dividir em dois vídeos, tá? Cada um com o tempo, para não ficar muito longo para vocês também, não ficar muito cansativo, tá? Mas apesar de não ter a interação de vocês, mas espero que o vídeo de alguma forma contribua para o conhecimento de vocês. Então vamos lá? Essas discussões já começaram em sala de aula, né? Eu já havia feito uma introdução sobre a Revolução Russa com vocês dentro da sala de aula. Nós vamos fazer aqui agora uma continuidade. Vamos refazer essa discussão que tinha sido começada na sala de aula para dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Bom, primeira coisa, quando a gente vai falar de Revolução Russa, é entender o que é a Rússia, né, no início do século XX, quando se dá o processo revolucionário, tá? Para entender esse contexto, eu tenho que voltar ao século XIX, num contexto da Europa, do mundo naquele momento, tá? Na Europa, nós vamos lembrar que desde a Revolução Francesa começa um grande questionamento à questão do antigo regime, né? Da sustentação do antigo regime dentro da Europa. A Revolução Francesa abre caminho para essa discussão. O governo napoleônico derruba vários impérios absolutistas, apesar, né, das contradições do seu governo, né, o Código Civil Napoleônico que ele adota nos países em que ele conquista e tudo mais, vão abrir espaço para discussão sobre o liberalismo político e econômico dentro da Europa. E fora a Revolução Inglesa, a monarquia constitucional inglesa, mas em especial a Revolução Industrial Inglesa, né, que mostra ao mundo que o modelo econômico do mercantilismo está fadado já à falência, não dá mais. Então os países começam a discutir também esse processo de modernização, apesar de que alguns países, né, como a Áustria, a Prússia, no caso ali no Congresso de Viena, e a própria Rússia, né, vão querer ainda salvar o antigo regime, não permitindo, criando inclusive a Santa Aliança, não permitindo que as populações dos seus países e de outros países da Europa reivindiquem o liberalismo. Então, é um processo, o antigo regime tenta ainda, né, sobreviver, dar seus últimos suspiros, mas a onda liberal ela vai varrer a Europa, né, porque nós vamos ter as revoluções liberais de 1820, as revoluções liberais de 1830 e as grandes revoluções liberais de 1848, colocada pelo Hobsbawm como a Primavera dos Povos. Bom, os países então, né, começam um processo de transformação econômica e social, né? A Rússia, né, ela ainda continua com uma economia voltada, lembrando ali uma economia feudal, lembrando, não é a mesma coisa, só para deixar bem claro, mas ainda com aquela formação de uma sociedade estamental, as terras distribuídas para os nobres, pouca gente com acesso à terra, então você ainda tem, né, resquícios muito fortes do feudalismo dentro da Rússia, né, no século XIX. E uma economia estagnada, porque a população, 80% da população russa vivendo em plena miséria nesse período, e um governo tirânico, né, perseguindo opositores, mandando prendendo qualquer pessoa que faça críticas ao seu governo e aos sistemas adotados pela Rússia. Então, o cenário da Rússia no século XIX é um cenário caótico. Na segunda metade do século XIX, então, o czar Alexandre II ele tenta modernizar a Rússia, né? Então ele vai tentar industrializar a Rússia, mas é uma industrialização complicada, porque a Rússia não atrai investidores, então ele vai ter que fazer esse processo de investimento, contraindo grandes empréstimos internacionais, né? E vai tentar ele sabe que para fazer isso ele vai ter que jogar com a população, dar sinais, né, de que há uma mudança. Então ele vai, por exemplo, abolir a servidão, distribuir terras, incentivar as atividades industriais, fundar bancos, melhorar o ensino e reorganizar o exército. Essas reformas do Alexandre II, elas não são suficientes para conter os problemas russos, né? A população russa ainda se sente desprotegida, ainda vive num estado de miséria e carência muito forte. Essas tentativas, na verdade, elas servem mais para sinalizar ao restante da Europa uma mudança na Rússia, mas elas não têm efeito prático na Rússia. Tanto é que a população vive uma situação continua vivendo uma situação de extrema miséria. Com esse processo de industrialização, duas cidades vão se industrializar, né, que é Moscou e São Petersburgo. E o que vai acontecer? Nós vamos tirar, né, essas duas cidades. Elas, ao invés de ter camponeses pobres, vão ter trabalhadores pobres.
porque a Rússia não faz as reformas trabalhistas, não faz leis trabalhistas, desculpa, e deixa, né, as condições de trabalho precárias, então as pessoas trabalhavam, né, de forma precária, de forma insalubre nas fábricas, numa jornada que ia de 12 a 16 horas por dia, com baixíssimos salários, ou seja, a Rússia, ela não, a falta, né, de olhar do governo russo para a população trabalhadora, ela fez com que a situação não melhorasse. Então, ao invés de você ter camponeses pobres na Rússia, agora você tem camponeses pobres na Rússia e operários pobres. A diferença é que esses operários, como estão ali aglomerados nas cidades, eles vão ter uma consciência maior dessa exploração, vão estar próximos às estruturas, às instituições de governo, e mais do que isso, nós vamos ter um papel fundamental dos intelectuais marxistas, que vão ser bastante fortes dentro da Rússia, que vão para a porta das fábricas conscientizar esse trabalhador da exploração que é feita sobre ele, né? E convenhamos, não precisava conscientizar muito, porque esse trabalhador já tinha noção dessa exploração, porque já tinha formação ali de organizações trabalhistas, mas o que vai acontecer é que você vai ter um alinhamento da insatisfação dessa classe operária russa com os ideais marxistas, né, a partir de agora. E então as greves, as formações sindicais, a partir de então, elas vão ter aí essa injeção marxista dentro delas, que tem um caráter revolucionário, de derrubada de governo e tudo mais. Bom, a Rússia tenta acompanhar os países da Europa estão em plena expansão imperialista, dominando a África, a Ásia. A Rússia não quer ficar de fora, vai entrar em disputa, né, com o Japão pela região da Manchúria, no norte da China, no nordeste da China, desculpa, em 1904, e acaba saindo derrotada, né? E foi uma guerra extremamente danosa, por quê? Porque, obviamente, a Rússia vai cooptar, né, a população carente para o seu exército, vai investir muito nessa guerra em recursos financeiros, que poderiam ser destinados às questões sociais, e ainda vai sair derrotada da guerra. Isso vai gerar revolta na população, que vai, então, né, ali em São Petersburgo, levar ao czar uma série de reivindicações, mas foi uma manifestação pacífica por parte dos manifestantes. Eles vão levar, nesse abaixo-assinado, eles vão pedir o direito de greve, melhores condições de trabalho, vão pedir também a convocação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, é uma população que percebe que não dá mais para ficar, né, com o governo absolutista, czarista, e já sinalizam ali que eles querem uma mudança de postura do governo. Bom, a resposta do governo foi terrível, né? Ele simplesmente manda o exército russo ir para cima dos manifestantes num confronto extremamente violento de forças desniveladas, né? Já que a população havia ido de uma forma pacífica fazer reivindicação, e esse episódio acaba ganhando o nome de Domingo Sangrento. Ele ocorre em 1905. Bom, eu lembro que eu terminei a aula com vocês fazendo uma seguinte pergunta, né? Por que esses eventos de 1905 eles não continuam, não perpetuam, né? E por que só em 1917 nós vamos ter a efetivação, de fato, da Revolução Russa? A chave para entender isso é o que aconteceu, né, obviamente, nesse intervalo de tempo. Tá? Primeiro, o governo russo, depois dessa medida violenta, grotesca que ele toma em relação aos manifestantes, ele repensa algumas atitudes para não agravar a situação na Rússia. Então, por exemplo, o Partido Operário Social Democrata Russo, que havia sido criado em 1898, durante esses protestos de 1905, e principalmente na formação dos sovietes, porque vai ser permitida a formação dos sovietes, que nada mais era do que eram conselhos que representavam alguns grupos sociais, dentre eles operários, camponeses e soldados. Então, esses sovietes, eles são extremamente importantes, porque eles serviam, né, como assembleias que comunicavam o governo russo dos anseios da população. O governo russo faz uma constituição que estava lá previsto na revolta de 1905, né? Então você tem uma nova constituição e a formação de um parlamento russo, chamado Dumas. Então essas medidas, essas reformas provocadas pela Rússia, elas vão baixar um pouco o ânimo da população ali a partir de 1905, tá? Só que, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, nós vamos começar a ver uma divergência, porque você vai ter, de um lado, né, os mencheviques,
só um detalhe, mencheviques e bolcheviques, ambos são marxistas, tá? Mas os mencheviques, eles buscavam uma passagem gradual do sistema capitalista da Rússia ali para o sistema socialista, né? Com uma aliança com a burguesia, onde você aliaria a burguesia, camponeses, operários, né? E você teria uma mudança gradual. Os bolcheviques, que também vai vir do Partido Operário, eles são mais radicais, eles não acreditam numa aliança com a burguesia, não querem essa aliança, tá? É um marxismo mais ortodoxo, vamos assim dizer, né? Porque viam que isso não geraria nada no final para a classe operária de fato. Então eles defendiam a aliança de camponeses e operários por uma derrubada imediata do sistema czarista e para a implementação do regime socialista, ou seja, nós não vamos esperar uma passagem gradual, via democrática, não, vamos fazer uma revolução, derrubar o governo e colocar ali um regime socialista conforme pregava as teorias marxistas, certo? Bom, essa discussão fica entre, então, bolcheviques e mencheviques, tá? Você tem o funcionamento da Dumas. Há uma pequena melhora no quadro social da Rússia, né, pelo menos de estabilidade política e tudo mais, e aí você tem os ânimos um pouco mais acalmados. Isso não quer dizer que os protestos não continuaram, isso não quer dizer que a população melhorou de forma significativa de uma hora para outra, nada disso. Você teve um pequeno ali, os ânimos um pouco menos agitados do que em 1905. Bom, o que vai mudar? Né? A Primeira Guerra Mundial. Tá? E uma outra pergunta que nós temos que fazer é, bom, se a Rússia tem um desgaste com o seu governo, os russos, né, em sua maioria, se ele tem um desgaste com o seu governo, se as condições não eram boas, o que faz muitos russos, por exemplo, a se alistarem no exército ali na Primeira Guerra Mundial e, inclusive, apoiar em um primeiro momento a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é a questão do nacionalismo, que nós vimos na Primeira Guerra Mundial. Ele é extremamente importante e a questão da região ali da Península Balcânica, né, ela foi importantíssima porque havia um sentimento nacionalista russo, uma invasão do Império Austro-Húngaro que preocupava não só o governo russo, mas ameaçava também a questão da questão dos grupos culturais ali da Rússia. Então, a população, no primeiro momento, ela acha que a guerra vai ser rápida e ela, obviamente, é contra esses invasores estrangeiros. Não é que ela apoia o governo russo, né? Ela só está protegendo, obviamente, o seu país, sua nação, que está muito acima do governo. O problema é que, conforme a guerra foi se arrastando e a Rússia, que não tinha preparo para a guerra, e alguns setores sociais já haviam falado sobre isso, que a Rússia não tinha condições de entrar na Primeira Guerra Mundial, isso dentro da própria Rússia, o que nós vamos assistir, na verdade, é a Rússia se deteriorando ainda mais durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o exército, com poucos recursos, muitas mortes pelo lado russo, porque não tinha preparo para a guerra, e as consequências dentro da Rússia foram o crescimento das rebeliões, greves, uma inflação, né, gigantesca, desenfreada, redução da produção agrícola, gerando ali crises imensas de fome, e isso tudo vai gerar uma revolta em todo o país. Né? E essas revoltas elas vão ganhar cada vez mais força, essa população russa vai reivindicar, vai pedir ao governo czarista a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, só que a saída da população russa da Primeira Guerra Mundial não era algo fácil. A Rússia tinha que assinar acordos, perdendo território e submetendo ali aos seus inimigos, principalmente a Alemanha, mas obviamente a população está passando fome, ela está passando necessidade, ela quer essa saída imediata, ela não está se importando muito com as consequências a médio e longo prazo. Né? Vamos lembrar da situação caótica da qual se encontrava a sociedade russa naquele momento. Bom, devido à falta de abastecimento, uma generalização da fome, o que nós vamos ver é que os soviéticos vão conseguir articular-se junto à população para pressionar o governo russo, principalmente a partir da Dumas. E quando a situação estoura em 1917, o que vai acontecer, o que nós vamos ver é o czar abdicando ao trono russo, né? Ele não sabia mais o que fazer,
E quem assume o governo russo em fevereiro de 1917, com toda essa pressão, porque vai eclodir revolta armada, manifestações, então assim, a situação para o czar realmente ela fica insustentável. E aí o que vai acontecer é que quem vai assumir o governo então, porque a Dumas, o parlamento, então assume provisoriamente e indica uma liderança. Essa liderança vai ser o Alexander Kerensky, que vinha do grupo dos mencheviques. Vamos lembrar que os mencheviques é aquele grupo que queria uma substituição gradual do sistema capitalista para o sistema socialista, uma aliança dos camponeses e operários com a classe burguesa, né? É aquele grupo um pouco mais conservador dentro do Partido Operário, que esse partido não sobreviveu em 1912, né? Acaba se formando dois grandes grupos, que são os bolcheviques e mencheviques. Enfim, só que quando o Kerensky assume, uma das medidas esperada pela população russa é a saída dele da Primeira Guerra Mundial. Isso não acontece. Resultado, né, você vai ter então a continuidade das revoltas, das manifestações. Kerensky né, vai ser pressionado cada vez mais, e aí surge ali as lideranças, né, bolcheviques, principalmente com Lenin, né, nas chamadas teses de abril, que ele vai sintetizar tudo que a população russa queria naquele momento. O que ele vai dizer? Olha, o que nós queremos? Pão, paz e terra. Tá? Então, só recapitulando, né, em fevereiro de 1917 temos a queda do czar, devido às pressões populares, a situação tornou-se caótica dentro da Rússia, mas Kerensky, líder menchevique, que vem da Dumas, do parlamento, assume e não cumpre a principal tarefa, que seria então de retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? Bom, nossa aula de hoje vai até aqui. Na próxima aula nós vamos ver a Revolução de Outubro de 1917 e o governo socialista. Espero que tenha contribuído para vocês aí, para o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida me coloco à disposição, tá? Para vocês me chamarem aí no privado, a gente vai tirando as dúvidas sobre a Revolução Russa. Na verdade, nesse primeiro momento, o contexto geral que vai abrir caminho aí para a Revolução de Outubro de 1917. Bom, obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído, tá? E nos encontramos em breve com mais videoaulas para reposição aí das nossas aulas presenciais. Um grande abraço para vocês.